E agora a gente vai mudar de assunto aqui com a polêmica da semana, sempre uma polêmica nova. O Brasil é maravilhoso, né, Marcos? Camisa da seleção, camisa vermelha. Camisa vermelha, agora essa é nova, Cam... hein? Essa é nova, né? Foi ventilado, né, que a camisa reserva da seleção brasileira de futebol, que hoje é azul, né? A principal é amarela. Quando é preciso, os jogadores vestem a camisa azul, que é uma cor que está na bandeira, Isso, né? Não é mesmo? perfeito. E essa camisa reserva seria vermelha. A notícia movimentou a opinião pública, com figuras como Galvão Bueno criticando. Carlos Casagrande, um esquerdista declarado, ele achou um absurdo. Enfim, até o Neto, né, comentarista esportivo da Band, também falou: até sou de esquerda, mas isso é um absurdo. Eu tenho a impressão de que a camisa vermelha conseguiu unir a direita e a esquerda, não? Também estou com essa sensação, Marcos. Não vi ninguém defendendo. Muitos esquerdistas achando um absurdo, tem alguma coisa estranha aí. Algo de É. errado não está certo. E ontem o Pleno News conversou com a Jojo Todinho, né? Ela que entrou aí na discussão política desde o ano passado, quando ela se declarou abertamente uma mulher de direita. Se você ainda não acompanhou essa entrevista, ela está no nosso canal de YouTube. Vale a pena, a Jojo esclareceu várias polêmicas, deu várias declarações interessantes, vale a pena conferir. E ela levantou uma teoria, Marcos, uma teoria sobre a escolha, possível escolha dessa cor. Ela falou algo sobre incitar uma guerra entre esquerda e direita nas ruas, porque, veja bem, sendo oficial que vire a camisa vermelha, um, um amante do futebol que seja de direita não vai comprar a camisa vermelha. Ele vai usar a antiga, Ele a vai usar a verde e amarela. antiga, ele vai manter a verde e amarela. Mas a Isso. Jojo levantou um ponto interessante, se a nossa produção puder colocar aí o vídeo, um trecho da entrevista em que ela fala sobre o assunto. Eu acho que vem a Copa. Aí, olha só. Aí vem o boicote da direita, que ninguém vai comprar a blusa. Aí a esquerda vai lá e compra a blusa. Aí aqui, ó, a guerra na rua, esquerda e direita. Direita com a blusa tradicional, a esquerda com a blusa vermelha. É isso, eu acho aí está mais do que velado uma guerra que estão querendo instaurar. Querem ver as pessoas, de fato, se degladiarem no meio da rua. Que é isso que vai acontecer. Degladiação, guerra. Olha, meu Deus, quero nem imaginar. A gente viu aí o apontamento da Jojo e tem mais gente aqui conosco para falar sobre o assunto. É o nosso já colega de casa, ele é vereador do Rio de Janeiro, mas também é colunista do Pleno News. Rafael Satier, seja muito bem-vindo. Obrigado, Monique Melo, obrigado, Marcos Melo, a produção do Pleno Time e toda a nossa audiência querida e qualificada. É sempre uma honra poder estar aqui com vocês, comunicando, um prazer muito grande. Já sou colunista do portal Pleno.news, um dos maiores portais de notícias do Brasil. Uma honra muito grande fazer parte desse time. Bora para cima. A honra é toda nossa. Rafael, você chegou a ouvir a opinião da Jojo? Sim, ouvi perfeitamente. E você acha que faz sentido? Faz total sentido, né? O que a gente está vendo é a polarização política e mesmo eles tentando dizer e fazendo notinha de que não é uma maneira de se aproximar do embate político que o Brasil vive, a gente sabe que isso é uma grande mentira. Eu vivi para ver as pessoas chamando o Casagrande de extrema-direita, né? Eu vivi para ver as pessoas chamando o Galvão Bueno de extrema-direita. A camisa da seleção brasileira, ela sempre foi uma camisa muito pesada no cenário esportivo internacional. A verdade é que a amarelinha é a camisa mais pesada da história do futebol mundial. E isso não é porque eu sou brasileiro e estou fazendo a defesa do meu país. Não, são os números. O Brasil é o único país, é a única seleção no futebol que é pentacampeão. Na década de 70, na Copa de 70, a seleção que tinha Pelé, Jairzinho, Tostão, essa é considerada a maior seleção, o maior time de futebol de todos os tempos. Em 1958 foi a primeira vez que a camisa azul foi usada. A camisa azul foi usada justamente na final da Copa do Mundo contra a Suécia. Essa final que foi uma final icônica. Quem não lembra do Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, o atleta do século, fazendo um gol na final, dando
uma cobertura no seu oponente, que fazia a defesa, e finalizando com um chute para gol. Ele se consagra ali, com 17 anos de idade, campeão do mundo no futebol. Posteriormente, com grandes outras conquistas. A segunda vez que a camisa azul ela foi usada numa final e que nos deu a vitória, inclusive, foi no ano de 1994, na Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, onde o Brasil vai para a final contra a Itália. Quem não lembra do Roberto Baggio perdendo o último pênalti, o Brasil sagrando-se campeão do mundo. Ali foi o 4º título mundial, tetracampeonato. Ou seja, a camisa azul, mais do que fazer uma representação da bandeira do Brasil, que evidente está lá o Cruzeiro do Sul, o círculo é azul, essa é uma camisa campeã, é uma camisa multicampeã, é uma camisa que também representa títulos, história, representa vitórias para a nossa nação. Então, em 1968, o primeiro título brasileiro, e em 1994, o 4º título com Romário, Bebeto e companhia. Então, não é simplesmente chegar e tirar. Olha, por questões e motivos comerciais, a gente vê até alguns outros times tendo o 3º uniforme. A proposta da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, não é a proposta de 3º uniforme, é de 2º uniforme, ou seja, em não usando a tradicional camisa cor canarinho, amarelinha, vai usar a vermelha. Não faz sentido, não faz conexão. Ah, mas a Alemanha usou o preto e o vermelho aqui na Copa de 2014, essa Copa que a gente quer esquecer, né? Do gol da Alemanha. Não, a Alemanha usou o preto e o vermelho porque nas cores da sua bandeira tem o preto e vermelho. Afinal de contas, as cores é preta, vermelho e amarelo da bandeira da Alemanha. Os times fazem muito isso, 3º uniforme, 4º uniforme, para tentar se aproximar dos jovens, vendendo camisa e tudo mais. Dificilmente essas camisas serão usadas em campo, mas geralmente os times fazem esse tipo de camisa, 3º, 4º uniforme, para vender e para ter uma aproximação com os jovens. Isso não pode acontecer com a seleção. Isso não pode acontecer com a seleção, maior seleção do mundo, que é a seleção brasileira. A cor vermelha, ela, de fato, seria muito ruim para a imagem da CBF, que, diga-se de passagem, já não tem uma imagem aprovável e já não tem uma imagem pura para a sociedade brasileira, com tantos escândalos de corrupção envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol. No entanto, a camisa vermelha ela traz um peso ainda maior, que é a questão da polarização política. Venhamos e convenhamos, o presidente Bolsonaro ele não sequestrou as cores do Brasil quando a população sai às ruas para manifestar usando o verde e amarelo e usando a camisa da seleção brasileira. O presidente Bolsonaro não sequestrou as cores da bandeira do Brasil. Muito pelo contrário, o presidente Bolsonaro resgatou o orgulho de ser brasileiro. E, Sati, a CBF ela emitiu uma nota à imprensa esclarecendo, né? Porque a informação sobre a camisa vermelha não tinha vindo oficialmente da própria CBF, então ela tratou de se pronunciar. Só que o curioso, Rafael, que no pronunciamento da CBF, ela diz que está em estudo novas cores, sim, mas em nenhum momento ela afirma categoricamente que não vai ser vermelha. Bom, e eu vou fazer aquela narração, já que nós estamos falando de futebol, tem a icônica narração do Galvão Bueno e o seu assessor em campo, Tino Marcos. Ele pergunta, e aí, Tino, sentiu? Aí o Tino vai lá e responde, sentiu, Galvão? Sentiu. É exatamente o que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, está passando. Sentiram. Agora não adianta vir com uma notinha depois de ter sido veiculada em todos os veículos de comunicação brasileiro e exteriores, inclusive dentro do núcleo esportivo, como você muito bem disse. Como você muito bem disse, por exemplo, o craque Neto, que é assumidamente esquerdista, o Galvão Bueno, que tem ali um lado que a gente muito não define, mas quem não se define a gente já sabe quais são os seus posicionamentos, porque quem não tem posição está posicionado, e o Casagrande, a gente sabe que o Casagrande é a extrema esquerda, todos eles, em unânimes, rejeitaram essa proposta. Ou seja, foi um vexame de comunicação, se foi uma proposta de marketing, foi um vexame na proposta de marketing. Olha, o povo brasileiro tem gente presa no 8 de janeiro e grande parte das pessoas não estão nem aí. Tem deputado federal preso por falar e grande parte da população não está nem aí. Tem muita coisa errada, tem um escândalo de corrupção do INSS, grande parte dos brasileiros não estão nem aí. Olha, infelizmente, não mexam com a CBF. Ou melhor, não mexam com a seleção brasileira, não mexam com o futebol do Brasil, porque para muitos essa é a prioridade. Nesse caso, felizmente, né, em outros casos que eu acabei de citar, infelizmente, grande parte do brasileiro tem como prioridade o futebol. Mexeram nisso, aí a galera vai se manifestar, foi
de fato, já que estamos falando desse contexto, uma grande bola fora, literalmente, da Confederação Brasileira de Futebol. E agora não adianta tentar fazer notinha ou desmentir. O estrago já foi feito e tomara, pelo bem do Brasil e pelo bem da seleção brasileira, que uma camisa vermelha nunca mais seja tema de discussão séria de representação em campo dos nossos atletas e da nossa nação. Porque, querendo ou não, quando o Brasil está jogando uma competição oficial, uma Copa do Mundo, a Copa das Confederações, a Copa América, até mesmo um jogo amistoso, ainda que a gente não expresse o nosso desejo político e anseio de mudança do Brasil em uma seleção brasileira, que é isso que a gente realmente acredita, ninguém tem esperança no Brasil por causa de um gol na final, e nem queremos isso. Mas é evidente que a gente tem um orgulho patriótico, a gente quer ver a nossa seleção ganhando de outras seleções, a gente quer ver o Brasil bem no futebol, assim como queremos ver na economia, assim como queremos ver em tantos outros cenários. No futebol não é diferente. Então é importantíssimo salvaguardar a tradição e as cores da nossa seleção na camisa da seleção brasileira. Marco Melo, perdão. Satia, já que a gente está falando de camisa, primeiramente eu quero manifestar aqui a minha admiração pela sua camisa, pelo seu senso estético. Você é uma das figuras mais elegantes que eu conheço. Agora, essa gravata verde aí é alguma provocação? Que o assunto é camisa vermelha, camisa amarela e verde? Pior que é. Eu tenho várias gravatas, eu gosto de me vestir muito bem, porque a lataria já não ajuda, né? Então a gente tem que vestir em acessório. Brincadeira da parte. Desculpas, eu botei a gravata verde, sim, em protesto, a fim de que as cores da nossa bandeira sejam valorizadas. E agora a gente está vendo a esquerda avançando em algo que me parece inédito, né? A cor da camisa da seleção brasileira é muito ousado, se a gente parar para analisar, é muito ousado você pegar verde, amarelo, azul, branco e você querer enfiar a goela abaixo dos brasileiros a cor vermelha. O que eu quero saber de você é o seguinte: a turma do vermelho resolveu agora entrar nas 4 linhas? Que bom trocadilho esse, hein? Se for por esse lado, seria maravilhoso, né? A gente sabe que a turma dos vermelhos nunca jogou nas 4 linhas da Constituição, nunca respeitou as regras do jogo, nunca foram leais e respeitaram. E até porque, né, o jogo está todo corrompido. A gente vive um jogo hoje, já que é para falar de trocadilho, a gente vive um jogo hoje onde o árbitro do jogo, onde o juiz do jogo, infelizmente, está anulando todos os gols dos verdes e amarelo. Anulando completamente. E quando fazem um alinhamento com o time dos vermelhos, está valendo até gol de mão, tá? Infelizmente, hoje, os árbitros que estão jogando entre essas 4 linhas não são árbitros confiáveis. A gente precisa chamar o VAR para muitos lances aí. Marcos, o que a gente está vendo agora, de fato, é que a polarização política toma conta do país mesmo. A polarização política toma conta. E é uma batalha assimétrica, bem como uma batalha cultural. Porque o que eles estão de olho? Estão de olho no simbolismo. A esquerda perdeu o simbolismo. A esquerda perdeu a conexão com as grandes massas. Desde o momento que a esquerda decidiu dar os movimentos para os universitários, abrindo mão do proletariado, a coisa desandou. Isso até é uma estratégia, eu não quero dar uma estratégia, mas isso devolva a esquerda para o proletariado, porque enquanto está na mão dos universitários, é linguagem neutra, é banheiro unissex, é todes, é essa baboseira que a gente está vendo aí. Não é à toa que grande parte dos movimentos de extrema esquerda estão tentando se aproximar com a classe trabalhadora. A própria fundação do PT, o Partido dos Trabalhadores, fazia menção claramente a essa aproximação da esquerda com o público trabalhador, os metalúrgicos do ABC Paulista e tantos outros trabalhadores. Essa era a cara da esquerda. Quando a esquerda entrega na mão dos universitários e dos pseudos intelectuais de classe alta, do Leblon, da Faria Lima e tantos outros desses, a esquerda perde a sua conexão com o público. Por isso que essa guerra da camisa vermelha também é uma guerra assimétrica de começar a falar de assuntos do dia a dia, como o futebol. Afinal de contas, esquerdista gosta de futebol, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, essa tentativa de resgate das massas e de aproximação cultural com o público que já perdeu,
E eu volto a dizer, a escala 6x1 é uma pauta da esquerda e que é capitaneada pela esquerda, não porque a esquerda ama os trabalhadores, mas é com o único exclusivo objetivo de se voltar aos trabalhadores, de se reaproximar dessa classe que eles esqueceram com os contratos de corrupção, eles se esqueceram com os desvios do INSS, eles vilipendiam essa classe. Então o objetivo deles, assim como na escala 6x1 e na camisa vermelha da seleção brasileira, é se aproximar das massas. Falham miseravelmente, porque o povo já sabe o modus operandi dessa gente. Essa gente se elege dizendo que vai proteger e defender os pobres, quando, na verdade, vive roubando, surrupiando e deixando esses mesmos pobres de lado, Marco Melo. Finalizar esse assunto, dissolver cores, bandeira, símbolos de uma nação é uma forma de desconstruir a identidade de um povo. Tomar a caneta das mãos da história e reescrevê-la ao seu bel prazer, mesmo sob a desaprovação de toda a nação. Isso não seria um ato antidemocrático? Um fetiche de ditadores? Sim, sim. E veja, gente, nós temos uma paleta de cor praticamente infinita, levando em consideração as cores primárias, né, o vermelho, o amarelo, o azul, o branco, o preto, o marrom, e as cores que você pode surgir de tantas outras cores, por exemplo, da junção de tantas outras cores. Existe uma infinidade de cores. Por que do vermelho, meu Deus do céu? Porque logo a cor vermelha, que é a cor que representa o comunismo, representa o socialismo, é só você olhar para a bandeira da China, é só você olhar para a bandeira de Cuba, a bandeira da Coreia do Norte. Gente, não existe ponto sem nó. Aqui não é aquela coisa de, vocês veem comunismo em tudo, mas o vermelho, meu Deus, é o vermelho, podia... Olha só, tem a paleta de cor do Brasil, ela já é muito vasta, né? Você tem um amarelo, você tem um verde, você tem um azul e você tem um branco, você tem 4 cores. Pô, imagina um uniforme da seleção brasileira branco, que coisa linda que seria. Seria maravilhoso. O verde talvez não fosse tão, talvez fosse muito chamativo, mas imagina o uniforme da seleção brasileira branco. Ia ser campeão de venda. Todo mundo ia gostar desse uniforme. As pessoas gostam do branco. Mas não, é uma guerra ideológica. É uma guerra assimétrica, cultural e ideológica. O que eles querem, de fato, é passar uma mensagem subliminar para as pessoas. Então, a escolha do vermelho é justamente numa ideia de atrair esse público e, de fato, politizar mesmo. Porque o que eles querem é politizar. Naturalmente, eles querem politizar, acusando o presidente Bolsonaro de ter sequestrado as cores verdes e amarela. Volto a dizer, Bolsonaro não sequestrou. Bolsonaro resgatou. Falando sobre as cores, que a cor do interior do pau-brasil era vermelha, né? Ela era usada... A primeira riqueza do Brasil foi essa tinta vermelha tirada do pau-brasil para tingimento de roupas, de vestes. Eu me atentou isso agora. Não tem, mesmo assim, não tem vermelho na bandeira do Brasil. Interessante, né? Não, agora eles viram que realmente caíram numa cilada muito grande e uma rejeição absurda, porque, veja, se a proposta é cultural e se aproximar do público, eles têm uma ação. Sendo que quando essa ação ela dá errado e esse tiro sai pela culatra, o efeito é exatamente o oposto. Essa massa e esse público que não estava nem aí para a política, agora tá. Eu estou vendo o vídeo de influenciadores de futebol que fazem embaixadinha, todos rechaçando impreterivelmente. Assim, todos. Então, é um assunto que furou a bolha, mais uma vez, trazendo um ponto negativo e uma exibição ruim para a esquerda brasileira. O pau-brasil, historicamente, foi uma árvore que, sim, usamos muito para comercialização, desde o Brasil colônia e tudo mais, mas não está na cor da nossa bandeira. Não estava nem nas cores da bandeira do Império, inclusive, né? Então, realmente é uma falácia, uma tentativa de trazer um espectro cultural para a coisa, mas falharam miseravelmente, não há argumento que possa resgatar ou fazer com que essa ideia nefasta tenha algum lucro. Olha, do jeito que as coisas andam, é capaz de alguém enfiar o Bolsonaro no meio dessa história aí, hein? Escuta o que eu estou falando, hein?